Boa tarde, Ocapim, boa tarde, ouvintes do programa Caturité nos municípios, programa desta tarde, de sexta-feira, 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes. Vamos ter algumas participações no programa de hoje. Já lembrar os ouvintes, que esse programa é especial, por ser um feriado, e a gente permite que as pessoas possam ter algumas informações e também um bate-papo, com alguns convidados. Por exemplo, daqui a pouco a gente tem uma fala do vereador Marinaldo Cardoso, presidente da Câmara de Campina Grande, que está muito preocupado com essa questão da São Paulo Alpargatas, também preocupado com outros segmentos que empregam em Campina Grande, como a IC. Então o Marinaldo vai falar daqui a pouco com a gente sobre esse tema. Também teremos uma entrevista para lá de especial com o ex-deputado Carlos Marques Dunga, sertanejo, que jovem veio para Campina, jovem foi para Boqueirão como professor, depois se tornou vice-prefeito, prefeito, e daí não parou mais, de 1970 até os anos, até pouco tempo atrás, tinha uma vivência muito grande na política, com vários cargos, de vice-prefeito até a senador da República. Dr. Carlos Marques Dunga vai conversar com o companheiro Bruno Lira, e eu pedi permissão para veicular essa entrevista aqui, por todo o legado, de Carlos Dunga, muito conhecido em todo o estado, fez muito pela Paraíba como político, e continua sendo uma história, continua sendo um patrimônio nosso. E é ouvinte do programa. Então, daqui a pouquinho a gente tem Carlos Dunga aqui no programa. Também já hoje, falar sobre a educação de Campina Grande, os avanços na educação, a preocupação com essa questão de fake news, de ameaças, um bate-papo com o secretário Raimundo Asfora Neto, que vai conversar com o Josmar Barbosa o Manso, e também com o Joãozinho Silva. Então, no último bloco do programa, uma entrevista com o secretário Raimundo Asfora Neto. Vai falar do dia de hoje, o dia de Tiradentes é comemorado 21 de abril desde 1890, logo após a proclamação da República. Essa data é feriado nacional e faz homenagem a Tiradentes, considerado um herói nacional, mártir e patrono da nação brasileira. Muita gente desconhece, da juventude que não se interessa muito, mas Tiradentes se tornou patrono cívico da nação brasileira em 1965, pela lei número 4.897. Na minha geração, a gente estudava moral e cívica, a gente tinha que saber dessa história, Tiradentes. Visando enfatizar a importância dessa figura multifacetada no desenvolvimento da história do Brasil, a data faz referência ao dia de sua morte, quando Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. O nome dele, Joaquim José da Silva Xavier, nasceu no dia 12 de novembro de 1746, era mineiro, na cidade de Pombal, hoje chamada cidade de Tiradentes, em homenagem a ele. O apelido dele estava relacionado à prática farmacêutica que na época os autorizava a fazer operações dentárias. Ele era dentista, Tiradentes. Tiradentes envolveu-se num dos movimentos revolucionários liberatórios do século XVIII, que ocorriam na colônia daquela época. É preciso lembrar que houve outras rebeliões, como a revolta de Vila Rica ou a Conjuração Baiana. Sua prisão e morte de Tiradentes em 1788, Tiradentes envolveu-se no movimento revolucionário da Inconfidência Mineira contra a coroa portuguesa. Foi preso em 10 de maio de 1789 no Rio de Janeiro, quando tentava captar apoio para a sua causa. Ficou preso durante 3 anos e foi o único do grupo dos Inconfidentes a ser condenado à forca. Foi enforcado e depois esquartejado na Praça Lampadosa, no Rio de Janeiro, dia 21 de abril de 1792. Por isso que hoje se comemora, 21 de abril, o dia de Tiradentes, foi o dia que ele foi assassinado, em 1792. Então a gente contou só um pouquinho dessa história para a gente entender, a importância de Tiradentes para a nossa história política
um dos primeiros a lutar, né, pela nossa independência, e por isso perdeu a vida. Mas, João, a gente vai seguindo aqui com o programa especial de hoje. Lembra que daqui a pouco a gente tem outras participações, mas eu queria aproveitar nesse feriado aqui, cumprimentar o deputado federal Murilo Galdino, o deputado federal Romero Rodrigues, envia notícia pra gente, escuta o programa quando estão pela região, o deputado estadual Fábio Ramalho, o deputado estadual Adriano Galdino, o deputado estadual Sargento Neto, agradecer pela audiência, também por tornar o nosso programa fonte de informação, né, desses parlamentares. Queria cumprimentar a Prefeitura de Pocinhos, em nome da prefeita Eliane Galdino, vice-prefeito Pauliano Lamec, a Câmara Municipal, nosso presidente Duda e todos os vereadores, Campina Grande, prefeito Bruno Cunha Lima. Inclusive hoje, né, aconteceu novamente o Saúde de Verdade, vai até o próximo dia 6 de maio, lá no Meninão, as pessoas fazendo exames, consulta, né, muito importante, a ampliação da saúde em Campina, atendimento do Dr. Gilney, secretário de Saúde, o prefeito Bruno Cunha Lima. Cumprimentar na Câmara, daqui a pouco ele fala com a gente, Marinaldo Cardoso, demais vereadores, Puxinanã, nosso prefeito Felipe Coutinho, que está de licença, vice-prefeito em exercício Gisele Agripino, para semana a gente conversar com ela aqui no programa, cumprimentar os secretários, o presidente da Câmara Serginho de Solon, prefeito de Montada Jonas, que já convida, né, para a inauguração no dia 6 do ginásio O Viegão, né, vai ser inaugurado dia 6 de maio lá em Montadas. Agradecer a audiência também da Câmara do presidente Fagner Júnior, Arial, nosso presidente da Câmara, no caso aqui Montadas, né, nosso presidente da Câmara é Fagner Júnior. Arial, nosso prefeito Adelso, o deputado Silva Benjamin, cumprimentar a deputada Silva Benjamin também, Queimado, nosso prefeito Carlos Tião, doutor Pedro Salve, vice-prefeito, presidente da Câmara, nosso querido Ricardo Lucena, Oliveira, prefeito Deusinho, vice-prefeito Gesso, todos os secretários, em nome do Danilo, na Câmara, nosso presidente Nino Leonardo, não quero esquecer ninguém aqui, né? Secretário de Água Seca Nelson Anacleto, cumprimento a Dalva Lucena, todos os secretários em nome do secretário Yankel, Nelson Anacleto, cumprimentar o presidente da Câmara Fabiano Ramalho, todos os vereadores, deputado Fábio Ramalho, Boa Vida, nosso prefeito André, nossa vereadora Carol Gomes, que é a primeira dama de Boa Vista, vereadora de Campina, Fernando Ari, presidente da Câmara de Boa Vista que comemora também, né, na próxima sexta, 29 anos de emancipação política, na verdade é no sábado, no dia 29, vai ter uma grande programação, já divulgando, né, essa programação que vai ter festa. O prefeito André, né, está convocando, né, a população a participar de shows, Henri Freitas, também Solange Almeida, toda a programação a partir da segunda-feira. Cumprimentar Lagoa Seca mais uma vez, a Dalva Prefeita, Caturité, nosso prefeito Zé João, tem uma grande programação, também tem aniversário, né, de Caturité, também de 29 anos, a gente vai trazendo para vocês toda essa programação. Abraçar na Câmara o professor Rildo, ainda com relação a Caturité, abraçar o vice-prefeito de Bio Domingos, todos os vereadores, secretários do município. Barra de Santana também tem uma grande programação de aniversário de 29 anos. Segunda-feira a prefeita Castilha vai estar aqui no programa com o vice-prefeito Carlinhos Genésio, vereadores, secretários. Abraçar Lagoa de Roça, nosso prefeito Severo, ex-prefeito Ramalho Alves, vice-prefeito Júnior de Caracol, o presidente da Câmara Demar, do Manguape, todos os vereadores lá do município, né, de Lagoa de Roça. Então, a gente vai, depois desse boa tarde, né, trazer a fala do presidente da Câmara, né, de Campina Grande, Marinaldo Cardoso. Ele vai conversar com o Josmar Barbosa Manso sobre esses temas que a gente tem abordado aqui no programa, a preocupação com o desemprego, crise, né, em algumas indústrias. Vamos ouvir aí Marinaldo Cardoso, João Capim. Marinaldo Cardoso, o senhor esteve no Tribunal Regional do Trabalho, 13ª Região, tratando sobre questões da AIC, né? O call center AIC. Qual o objetivo lá da visita, juntamente com o Mariz e o procurador Aécio? Olha, estivemos ontem no Tribunal Regional do Trabalho. Eu na condição de presidente do Poder Legislativo, e com a preocupação, da mesma forma que tivemos no tocante, as empresas
tanto da Alpargata como Coteminas e outras empresas que têm um papel fundamental para a geração de emprego e renda na cidade de Campina Grande. Então, eu, da condição de presidente representando o Poder Legislativo, eu não poderia deixar de me omitir a uma ação que tramita na Justiça do Trabalho no tocante à questão de alguns parâmetros que a Lei de Segurança do Trabalho exige. E enfim, e a nossa preocupação é justamente na decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que venha prejudicar a questão dos empregos. Nós defendemos que os trabalhadores, eles tenham direito à segurança do trabalho, eles tenham direito o que for necessário, o que seja necessário, para que não fira aí os direitos dos trabalhadores. Defendemos isso. Agora, defendemos também que as coisas sejam muitas vezes levadas em consideração, que as decisões não possam vir prejudicar ao índice de desemprego, ou seja, que venha a desempregar pais e mães de família nessa empresa. Na empresa A e C, que funciona em Campina, inclusive passou aqui pela Câmara para que nós pudéssemos ajudar a partir da doação do terreno, a partir de isenção. Então nós incentivamos para que haja a geração de renda. E nesse momento, como existe essa ação judicial, nós fomos conversar com membros do Tribunal Regional do Trabalho para que se aprofundasse mais nas suas decisões, claro, respeitando a decisão, o pedido do Ministério Público, que reivindica algumas coisas, melhorias de condição de trabalho para os trabalhadores, mas que essa decisão não venha implicar no desânimo dessa empresa de querer muitas vezes fechar as portas para Campina e ir embora. Como nós não temos condição mais de atuar em Campina por uma decisão jurídica, nós vamos embora e fechar as portas e deixar 8 mil pais e mães de família, jovens que estão lá pregados. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, respeitando mais uma vez a medida impetrada pelo Ministério Público do Trabalho, mas também pedindo que eles possam analisar, encontrar alternativa, um meio termo, para que não prejudique a empresa ao ponto de que a empresa tenha que ir embora de Campina Grande, certo? Então essa é uma das nossas preocupações e será nesse ponto. Campina é a capital do trabalho. Se ela é a capital do trabalho e nós buscamos sempre o desenvolvimento, a geração de emprego e renda, e eu na condição de presidente da casa me preocupo muito com isso. Então foi nesse sentido que trabalhamos nessa linha de frente para ver se encontra uma alternativa para amenizar o problema. Em relação à questão da Alpargatas, prego batido, ponta virada, pelo menos nesse semestre, as emissões dos 800, mas pode ser recontratados no próximo semestre? Essa é possível. Essa foi o que nos repassou o presidente da Alpargata no instante, inclusive além de manter esse emprego após o início das vendas, porque nós estamos num período onde as vendas caem, naturalmente todos os anos essas vendas caem. Depois do segundo semestre, que é o período de verão, o aumento dos produtos que são fabricados pela Alpargatas, ele tem a tendência de sempre aumentar. Isso não só no Brasil, mas mundialmente, já que nós estamos tratando aqui de uma empresa internacional. E acontecendo isso, esses pais e mães de família que estão ainda nesse período que receberam suas cartas de demissões, poderão voltar a atuar, a serem assinadas suas renovações de contrato junto à empresa. Então, e a esperança de que vai continuar em Campina investindo. Você tem uma ideia, o Alpargata, mesmo no período de crise,
onde tiveram um prejuízo no período da pandemia de 21 milhões. Mesmo assim, após essa crise, eles investiram na Paraíba 500 milhões. E 500 milhões, 8% foi investido na fábrica aqui de Campina Grande. Então isso significa dizer que nós temos uma empresa sólida, uma empresa que quer realmente atuar na cidade de Campina Grande e, claro, e vai contar sempre com o nosso apoio. Não só na questão do trabalho, porque são empregos diretos, 8 mil empregos hoje que a Alpargata, aliás, 8 mil fora que a Alpargata tenta se estender, em ampliar o seu parque fabril e também o trabalho social que a Alpargata ajuda na Paraíba, em Campina Grande, que é através do Instituto Alpargata, ajudando a crianças que estão em estado de vulnerabilidade na questão cultural, na questão esportiva. E eu tenho um exemplo lá do próprio bairro do Pedregal e outros bairros de Campina, que tem crianças que são assistidas por esse instituto e tem do resultado. Então, a Alpargata é um referencial para Campina, é um orgulho para Campina. E hoje a preocupação nossa é porque quantas pessoas hoje, às vezes, nos procuram, olha, consegue uma vaga para mim na Alpargata, tenho um orgulho de trabalhar na empresa Alpargata, pelo a forma de humanização que ela emprega na sua gestão para com os trabalhadores. Então, assim, Márcio, essa é uma obrigação do Poder Legislativo, uma obrigação do prefeito municipal que esteve lá conosco, da minha pessoa e do vereador Alexandre e do deputado Romero Rodrigues, do deputado Torvá Correia Lima, nessa importante reunião junto com a Alpargata, defendendo Campina, defendendo o desenvolvimento para Campina Grande. E é nessa linha que nós estamos pautando no mandato, e eu acredito que isso que sirva de exemplo para todos, para toda a classe política, e temos que estar unidos nesses momentos difíceis. Ok, depois aí de Marinaldo Cardoso conversar com a gente, vamos falar aqui de festa, né? Para aquele segunda, alguns municípios com grandes programações para festejar aí 29 anos. São 55 municípios na Paraíba que foram emancipados em 2004. Aqui na região, por exemplo, Matinhas, Boa Vista, Caturité, Barra de Santana, Riacho Santo Antônio, Alcantil, tem vários municípios lá do Cariri também, Gado Bravo, né, de Aroeiras, mas a gente tem muita aproximação administrativamente com os municípios de Caturité, Barra de Santana, né, e Boa Vista. Em Boa Vista, no dia 28, na sexta-feira, vai ter uma programação em praça pública. O prefeito André está convidando a população. Terão outros eventos, claro, mas à noite, o coroamento na sexta-feira, com show de Henri Freitas, Felipe Santos e Solange Almeida. No sábado vai ter aquela programação tradicional das bandeiras, outros eventos alusivos à data de 29 anos. O município de Caturité também desenvolvendo uma vasta programação. Desde dia 17 está acontecendo o circuito de futebol de salão, vai ter um evento de motocross dia 23, dia 26 a entrega de enxovais para os gestantes, dia 27 também tem outra programação, a entrega da câmara fria para a sala de imunização do município, vai ter o café da manhã, um evento ligado na área da saúde. No dia 28, a entrega dos computadores para os professores no ginásio. Dia 29, aniversário da cidade, com hasteamento, entrega da escola Antônio Truvão, central de velórios, vai ter uma missa também, entrega da Praça Nossa Senhora da Conceição e shows em praça pública. E é evidente que a partir de segunda a gente vai trazer toda essa programação. Mas agora, João Capim, a gente tem toda a programação de Barra de Santana. Além da Agrobarro, também a prefeita Cacilda com a equipe elaborou uma semana de festa para festejar 29 anos de Barra de Santana. Vamos ouvir aí, João Capim, essa programação. Tá chegando o primeiro Agro Barra Rural de 26 a 29 de abril. O encontro do produtor rural de Barra de Santana.
De 26 a 28 de abril, cursos profissionalizantes de suinocultura, hortaliças e cultivo da palma adensada. Dia 26 de abril, às 20 horas, Noite da Viola. Projeto De Repente na Estrada da Funesc, em praça pública. Dia 28 de abril, palestra sobre cultura da produção de queijo com a Embrapa e forragens nativas com a INSA. No sábado, dia 29, aniversário de Barra de Santana. Grande dia D do Agro Barra Rural em praça pública. Com entrega de sementes, mudas e raquetes. Sorteio brinde, serviços de saúde e beleza, apresentações culturais e exposição de artesanato, animais e produtos orgânicos produzidos em nosso município. Haverá ônibus saindo de todas as comunidades e parque para as crianças. Participe desse grande evento conosco. Primeiro Agro Barra Rural, de 26 a 29 de abril. Realização: Prefeitura Municipal de Barra de Santana, cidade em transformação. Promoção: Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente. Apoio: Senar, Sebrae, Empaer, Banco do Nordeste, Embrapa, Funesc e INSA. E falando em Barra de Santana, a Agrobarro tem uma programação dos 29 anos de Barra de Santana, programação elaborada pela prefeita Cacilda Andrade, pelo vice-prefeito Carlinhos Genésio. Por sinal, a prefeita Cacilda está em Brasília, retornando nessa feira, acompanhada do líder político Manezinho Andrade. E segunda-feira vai estar aqui no nosso programa, a prefeita Cacilda Andrade. Olha, 29 anos sem parar, Barra de Santana, veja a programação. Dia 24 de abril, que é exatamente segunda-feira, programa especial Caturitando os Municípios. A presença aqui da prefeita Cacilda Andrade, do vice-prefeito Carlinhos Genésio, secretários municipais e vereadores. Já é dentro da programação, gente, do aniversário da cidade. No dia 25, que é na terça-feira, 29 anos sem parar, às 5 da tarde, inauguração da quadra poliesportiva Celso de Freitas Silva, em Vereda Grande. Dia 26 de abril, continua a programação, quarta-feira, 5 da manhã tem alvorada, alusiva aos 150 anos da tradicional festa de julho. Será em julho, a festa conhecida também como Santa Ana. 9 da manhã, no dia 26, tem a maratona de visitas. O prefeito vai visitar obras da nova escola padrão do FNDE e unidade âncora de Torres, pela manhã. No dia 26 da tarde, início dos cursos na sede de Mororó, através do encontro do produtor rural, que é a Agrobarra. À noite, dia 26, tem Noite da Viola, Funesc, De Repente na Estrada. Dia 27 de abril, na quinta-feira, 7 da noite, culto em ação de graças, Igreja Assembleia de Deus, na cidade. Dia 28 de abril, na sexta-feira, o encontro do produtor rural continua, com workshop, experiências vividas em regiões produtoras de queijo artesanais, às 10 da manhã no NEPS. Depois tem workshop, experiência de forragens nativas com amostra da região, 4 da tarde no NEPS. Dia 29, que é o dia do aniversário de Barra de Santana, 29 anos, sábado, dia D. 5 da manhã tem alvorada festiva, 8 horas tem missa em ação de graças, 9 da manhã tem hasteamento das bandeiras e a obliteração do selo 150 anos, né, com a equipe da Superintendência dos Correios. E às 9h30, abertura oficial da Agrobarro. Dia 29 também prossegue o evento, com a entrega de cimentos, mudas e raquetes de palma com sorteio de brindes. E a primeira mini-feira agroecológica, com exposição de artesanato, hortifruti granjeiros, produtos e animais. Portanto, toda essa programação será concluída com apresentações culturais, parque para crianças e muito mais. É a festa de Barra de Santana, 29 anos, gestão prefeita Cacilda Andrade. Caturitando os municípios. Meu Capim, a nossa conversa hoje, a nossa entrevista especial de hoje, na verdade não foi feita por mim, foi pelo companheiro amigo Bruno Lira, do blog Bruno Lira, é com Carlos Marques Dunga, advogado, hoje aposentado da vida pública, mas continua na ativa. Ele é natural de Pombal, sertão paraibano, veio para Campina Grande jovem, aqui concluiu os estudos, ainda jovem, foi ser professor lá em Boqueirão, onde
acabou se apaixonando pela política, na época com o seu líder, né, político, Ernesto Heráclito do Rego, isso em 76, foi candidato a vice-prefeito, depois prefeito, foi eleito deputado, né, estadual, por 4 mandatos, foi deputado federal, foi suplente de senador, exerceu vários cargos na vida pública, quase era vice-governador do estado, né, e a gente tem o prazer de trazer essa entrevista com ele e Bruno Lira, contando essa história, né, de seu legado como homem público. Dr. Carlos Dunga, João Capim, vamos dar entrevista, o pessoal que conhece muito o amigo aí vai se deliciar com essa entrevista. Vamos ouvir. O blog do Bruno Lira está aqui em Campina Grande para bater um papo descontraído com o ex-prefeito de Boqueirão, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, senador, governador, homem que ocupou quase todos os cargos da política. Carlos Dunga. Carlos Dunga, o senhor é sertanejo, né, pelo que o senhor me disse, a sua história. O senhor vem do sertão, e quando é que o senhor chega em Boqueirão? Queria que o senhor começasse já explicando um pouco dessa sua história. Eu gostaria de dizer que o sertanejo Carlos Dunga, antes de tudo, de ter ocupado qualquer cargo, é hoje seu amigo. E em razão disso é que lhe concedo essa entrevista, porque hoje a Paraíba está muito fora de ouvir políticos, de ouvir ex-políticos, de ouvir homens públicos. Mas estou às suas ordens para a gente conversar. Eu sou sertanejo, sou da cidade de Pombal, nasci em 1945, equivale a dizer que eu tenho 77 anos de idade. Cheguei em Boqueirão com 18. Eu morava aqui na do Estudante. Tive a felicidade em 62, o primeiro amigo que eu fiz em Campina Grande foi esse velho amigo aqui, companheiro, que na época fez a mesma escola comigo, a Escola Técnica de Comércio, ali por trás do Correio, e eu conheci o Zé Luiz naquela época, desde 62 que nós somos amigos. E em razão de Zé Luiz ser um homem sério, competente, ele me colocou também no caminho da direita aqui em Campina Grande. Eu não fui de centros estudantis de esquerda, eu não fui de ajuntamento de estudantes de esquerda, eu sempre fui de direita. E morava na Casa do Estudante. No dia 1º de abril de 64, eu fui interpelado na porta da Casa do Estudante por um sargento do Exército, dizendo que eu ia ser interventor da casa. E eu disse, interventor da casa, sim, nós escolhemos você para ser interventor da casa. E o padre Palmeira, em Boqueirão, precisando de professores, veio à Casa do Estudante procurar estudantes para ir para Boqueirão ser professor. E eu fui para Boqueirão em 1963, ao lado do diretor do colégio, Padre Antônio Palmeira. Isso quantos anos de idade, Carlos? 19 anos. 19 anos. Mas já namorava e lá conheci uma aluna. E lá casei-me com essa aluna. Entre 1000 alunos, eu escolhi essa que hoje é a minha companheira de 56 anos de casado. E aí, filha natural de Boqueirão. Filha natural de Boqueirão, sua esposa. Filha de Natal, mas também morava em Boqueirão. E nós nos conhecemos, casando, inclusive a família dela é conterrânea sua. É lá da Forquilha do Rio, lá de Cabaceira. Você é cabaceirense. E ela, a família, os antecedentes dela eram de Cabaceira. Família Araújo, a família de Félix, etc, etc. E daí eu comecei a estudar. E comecei a ter atividade política também. Eu fui convidado pelo ex-deputado federal e pleiteava novamente uma função. O irmão de Ronaldo, o que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Fernando Cunha Lima e Hermes de Cabaceira, você deve ter conhecido. Inclusive Fernando disputou a prefeitura de Cabaceira. Né? Pois é. E lá eu fui pelo PMDB. No caso, parece que era PMDB. Era MDB. MDB. E
ele não obteve êxito, e quem ganhou a campanha da época foi o Wilson Braga, e me convidou para fazer parte do seu governo lá em Boqueirão. Veja só, eu defendi Fernando Cunha Lima, mas o Wilson, depois de ganhar, ele chamou-me para fazer parte do seu governo. Fazer parte do governo em que posição? Em Boqueirão. Deixar o PMDB e ficar com ele. Então politicamente, né? Politicamente. E me contratou para ser professor estadual. Professor estadual. E eu fui ser professor estadual. Eu ganhava na época R$5, passei a ganhar 137 como professor estadual. E o padre Palmeira começou a me dar mais força. Cheguei a ser vice-diretor do colégio, tomar conta do colégio, até que um dia o padre Palmeira disse a mim que ia embora para Caruaru e queria entregar o colégio a mim. Eu disse para ele que escola era essa? Escola Comercial Padre Inácio, que Cabaceiras também tinha. Dona Terezinha era diretora da Escola Técnica de Comércio lá de Cabaceiras, da Senec. Isso. E eu disse para ele que só ficava se ele admitisse eu fazer uma aliança política com Ernesto do Rego. Ele era inimigo pessoal e político de Ernesto. E Ernesto me dizia a mesma coisa. Ele disse que Ernesto não aceitava. Eu digo, eu vou dizer a Ernesto que eu só vou se o senhor fizer um almoço na minha casa e vocês dois irem almoçar. Eu fiz o almoço, eles foram e eu acabei com a briga dos dois. Resultado, ele foi embora para Caruaru e eu assumi a direção do colégio, que em consequência fui ser secretário da prefeitura, no governo de Veneziano Cambraia, Veneziano do Rego lá, mas não é o veneziano daqui de Campinas. Aí fui ser secretário de Veneziano, em seguida vice-prefeito de Ernesto. Então consolidou a aliança com Ernesto, né? A aliança de Ernesto, e fui ser seu vice. Ganhamos a campanha. E eu me candidatei a prefeito de Boqueirão. Perdi 48 votos. Qual ano? Em 1995, por aí assim. 97. E perdi a campanha por 48 votos. Tinha como sucessor de Ernesto. Como sucessor de Ernesto. Certo. Tinha os municípios de Alcantil, Caturité, o Grande Boqueirão, o distrito, sim. E eu fui ser secretário da prefeitura de Veneziano, continuei, João Paulo assumiu e eu continuei no colégio. Em seguida, Ernesto ganhou novamente e em seguida fui eu que ganhei. Ganhando a prefeitura, me deparei com a ida de ex-deputado e meu amigo José Braga do Rego, que foi convidado para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Com a ida dele para o Tribunal de Contas, abriu a vaga de deputado estadual da região de Cabaceiras, Queimadas e Barra de São Miguel. Eu me lancei e somente nesses 3 municípios eu fui eleito. Eu tive 13 mil votos nos três municípios. E o senhor estava na prefeitura quando se lançou? Como prefeito? Foi. O senhor estava na prefeitura? Foi. Aí renunciei o mandato e fui ser candidato a deputado. Quem assumiu? Foi Antônio de Brito, lá de Boqueirão também. Certo. E me elegi deputado estadual. Me elegi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes deputado estadual. Depois, o fogo eu devia ser deputado federal. Eu nunca tive dinheiro, nunca comprei eleição, mas tinha o reconhecimento da população. Eu fui votado na Paraíba em 231 municípios. Eu fui votado na última eleição em todos os municípios da Paraíba, inclusive 223. Inclusive em um município, lá depois de Souza, Cajazeira para ali, eu tive um voto. Aí eu digo, eu vou lá conhecer esse voto. E fui. Cheguei lá, perguntei ao prefeito, o meu nome é Carlos Dunga, sou deputado, e vim conhecer o camarada que votou em mim aqui. Ele disse, foi mesmo, o Carlos Dunga teve um voto aqui. Eu digo, esse cara deve ter dito que vou votar nunca vai vir aqui.
Aí eu encontrei o rapaz lá, o meu eleitor. Depois disso, fui presidente da Assembleia 2 vezes, onde esse cidadão aqui esteve comigo lá na Assembleia, e fui para deputado federal. Fui secretário de Estado várias vezes, secretário da Casa Civil do governo de Ronaldo, secretário de Buriti, secretário de Cássio, e em seguida eu fui ser deputado federal. A primeira vez, a segunda vez, e cheguei ao ponto de eu dizer, meu Deus, me dá mais 10 anos de vida, que eu quero ir para cá pelo menos dormir, porque eu não aguento mais. Aí vim para cá, não me submeti a nenhum cargo eletivo. Mas me chamaram para ser suplente do senador da época, Cícero Lucena, e me colocaram na primeira suplência. Fomos eleitos, ele não me deu nenhuma licença, só me deu a última do mandato de 4 meses. Eu não tenho direito a nada no Senado por isso. Se ele tivesse me dado pelo menos 2 licenças, eu teria algum benefício pelo Senado. Mas ele não me deu uma, e eu fiquei feliz de ter sido senador da República também, por este município de Buqueirão, Queimadas, Barra do São Miguel, e mais os 218 municípios da Paraíba. O Grande Buqueirão, então, lhe projetou, né? Foi isso. O Grande Buqueirão me projetou e também quase que me matava. No primeiro mandato de deputado, eu fui fazer um comício no distrito de Mororó. Eu não sei se você soube disso, não. Mas me deram tiros nas minhas costas. O primeiro morreu nos meus pés, e depois morreu mais uma moça, que era da ala feminina, minha ala feminina, um cidadão chamado Edivan, lá de Buqueirão, você deve conhecer, e mais uma comadre minha que recebeu um tiro na vagina, e mais outros que foram feridos. Quem estava por trás de mim recebeu bala à vontade. Pegou nenhum Mas Deus, Jesus, deixou que eu não fosse atingido, e eu continuei com o mandato, graças a Deus. Criei os municípios todos. O senhor participou efetivamente da criação dos municípios, né? Todos são assinados por mim como autor da proposta. Município de Caturité, Algantil, Barra Santana, Riacho Santo Antônio e mais inúmeros municípios. Nós somos 81 municípios, fomos para 223. Então o Zé Luiz foi um dos que me ajudou, e a minha vida foi essa. Foi participativamente, sem dinheiro. Agora, digo o seguinte, só tem uma coisa que elege o político, é isso aqui, olha. A mão no ombro do eleitor, a mão no pescoço do eleitor, dizendo, estarei sempre às suas ordens. Isso foi o que me fez ser eleito esse tempo todo. 6 mandatos de deputado estadual, 2 de federal, 1 de senador e governador por 6 horas. O Ronaldo Cunha Lima me mandou eu assumir o governo. Na condição do presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia de Buriti. E eu assumi e passei o mandato para ele e disse, governador, eu posso fundar 6 colégios. Ele disse, pode fundar 60. Aí eu fundei os 6. São 4 em Buqueirão e 2, um em Bahia e um em Barra de São Miguel. São 6 do colégio estadual. Em 6 horas, um por hora. 6 horas, liguei para o doutor Carlos Pereira, que era o secretário de Educação, disse, vou mandar as portarias de 6 colégios aí. Mande que está firmado aqui. E por isso eu estou hoje aqui com você, com 77 anos, já sem dentes, porque a diabetes é muito forte em cima de mim, mas o mais forte para mim é que eu estou aqui nessa mesa com meu querido amigo Zé Luiz. Daqui a pouco chega Pedro Medeiros, daqui a pouco chega Robson Dutra, daqui a pouco chega João Fernandes. São uns 10 deputados que fazem essa mesa, e quero dizer a você que nunca chegou um delegado, nem um oficial de justiça, para procurar saber de Carlos Dunga aqui se tinha algum débito com o Estado ou com a nação. Não é isso, Zé Luiz? Ou seja, Carlos Dunga vive os seus 70 e poucos anos, feliz, acha que cumpriu a missão? Tinha algum carro que almejava que não deu tempo? Não, se arrepende? não. Eu acho que
Eu acho que hoje a política está de um modo diferente, totalmente diferente. Veja que nós estamos aqui, por exemplo, nós temos um governador aqui na Paraíba, o doutor João Azevedo. Eu nunca olhei nele no meu. Imagine que eu fui já governador da Paraíba. Eu nunca apertei a mão dele. Entendeu? Quer dizer, você veja que é difícil haver um negócio desse. Você ser governador e não conhecer um outro que também já foi governador. Mas eu só tenho a desejar sucesso para ele, que ele está sendo um ótimo governador. E afora ele, me diga quais são os comandos políticos que existem. Eu pertenço a um comando político dos Cunha Lima, do senador Carlos Cunha Lima, dos derivados do ex-governador Ronaldo Cunha Lima. Pronto, inclusive eu quero que o senhor fale da importância da família Cunha Lima na sua vida, já que o senhor tem uma história, um laço muito forte com eles. Olha, e ajudaram a lhe projetar também? Um homem que me chamou para ir para perto dele, quando ele foi governador, Ronaldo, me deu secretaria, ajudou a me eleger. E depois eu estive com o filho dele, como governador e como amigo. Depois ele foi para o Senado, eu fiquei para ser suplente de Cícero e voltei em Ronaldo para deputado federal. Então nós temos uma junção muito forte de política, tanto eles de mim como eu deles. Eu só tenho a agradecer ao ex-governador Ronaldo, ao seu filho Cássio, e votei agora no seu neto Pedro. Mas mesmo assim, não tenho inimizade com o João Azevedo, desejo sucesso, não tenho inimizade. Antes de você fazer a pergunta, eu vou logo me responder, com o prefeito Marcos de Buqueirão, eu desejo a ele muito sucesso na administração dele. Não tenho inimizade com o atual deputado estadual João Paulo II, para mim é um grande homem, foi prefeito de Buqueirão, eu não tenho nada a dizer sobre sua pessoa, é filho de um companheiro que foi meu aluno, foi meu adversário, mas somos amigos, não há porquê a gente afastar essa possibilidade de ser amigo, meu caro Bruno Lira. Ok, me diga, o senhor me fez viajar agora nessa história de Buqueirão, mas quando a gente fala que o Buqueirão lhe projetou, o senhor construiu uma carreira política muito forte e conseguiu se terminar. O senhor conseguiu eleger um filho lá em Alcantinho, prefeito, conseguiu eleger um filho prefeito de Buqueirão, sua filha também foi prefeita lá em Juazeirinho, ou seja, o sangue Dunga se espalhou, né? Eu tenho essa vaidade de dizer que sou o único paraibano que elegi meus 3 filhos prefeitos. O de Alcantinho, o de Buqueirão e o de Juazeirinho. São todos 3 hoje ex-prefeitos. O Júnior teve 2 mandatos, o Carlos Zé teve 2 mandatos e a minha filha só teve 1 mandato. Mas é médica aqui em Campina Grande e desejou prosseguir pela carreira dela. Voltando à história a política, infelizmente, muitas vezes a gente escolhe lado e esse lado diverge, cria atritos, enfim. Carlos construiu mais amizades do que inimigos ou não tem inimigo na política? Não, ou apenas adversários? Eu não tenho inimigos. Inimigos eu não tenho. Eu recebi esses tiros lá no Mororó, isso há 30 anos atrás. Isso foi procurado saber quem tinha sido, mas eu também nunca procurei estar olhando isso. E a sequência da vida me deu o direito de ser candidato. Saí de 3 municípios para os 223. Veja que é difícil. Um sertanejo, um professor, ser votado nesse mundo todo, sem ter banco, sem ter empresa, sem ter nada. O que me ajudava na vida eram as terrinhas que eu tinha lá em Buqueirão, todo mundo via, eu comprar, vender, trabalhar e nada mais. Eu não usei uma outra atividade a não ser lá dentro do município de Buqueirão. Lá eu construí, lá eu trabalhei, lá eu ainda hoje tenho o
vínculo político e de cidadão. Pronto, a gente vai concluir essa conversa exatamente sobre Boqueirão, que é a cidade que lhe projetou. Politicamente, como é que você vê Boqueirão hoje? Carlos Dunga ainda vai entrar ativamente no pleito eleitoral do próximo ano? Carlos Dunga vê Boqueirão apenas hoje de longe? Como é que vai ficar essa situação? Como é que o senhor está vendo hoje todo esse processo eleitoral do Boqueirão? Queria que o senhor fizesse uma leitura dessa situação. Olha, eu fiz referência há poucos instantes ao atual prefeito. Eu tenho uma amizade com ele. Ele era meu eleitor. Ele votou comigo para deputado federal. Ele não votou para deputado estadual porque já estava com o João Paulo. Mas votou comigo para federal. E eu não digo que o apoiei, mas também não procurei derrubá-lo agora na atual gestão. Até porque o rapaz que era o meu candidato lá, ele preferiu procurar um outro deputado para ter o apoio, o deputado lá de Queimadas. E o deputado de Queimadas, imediatamente, logo a seguida da eleição, passou a apoiar o João Paulo. Então veja que tudo tem uma sequência alterada. E eu quero lhe dizer que eu não tenho hoje nenhuma marca ainda para concorrer às eleições do ano que vem. Poderia ter, poderia apoiar a reeleição do atual prefeito. Se ele não for o candidato, aí sim eu terei que ver outras marcas. Quando o senhor diz que o senhor pode apoiar, o senhor sabe que isso tem um peso muito forte, que isso é uma liderança. Ou seja, existe um grupo da oposição que aguarda muito a determinação e a orientação do Carlos Dunga. Quando o senhor diz isso, poderia apoiar, o senhor sabe as consequências disso, né? Ou seja, é muito forte essa palavra. O senhor está dizendo que pode estar no mesmo palanque que João Paulo, que Marcos, que todo mundo lá no Boqueirão? É isso mesmo? Se ele for candidato à reeleição e o povo estiver com ele, com o meu... Agora mesmo, há uma semana atrás, nesta cadeira que você está, chegou um determinado candidato de Boqueirão, que é um pré-candidato a prefeito. Veio aqui procurar saber se eu o apoiava para ele ser o candidato a prefeito de Boqueirão. Eu digo, não, eu não tanto apoio como voto, desde que você ande em Boqueirão e a comunidade venha a mim dizer que o candidato deve ser você. Agora, eu impor que você é o candidato, eu não farei, nem com ele, nem com ninguém. O meu ex-candidato, que ele não quis meu apoio, ele preferiu ter o do deputado de Queimadas. Na única vez que eu fui à sua campanha, ele não estava em Queimadas com o deputado. Então, por isso eu nunca pude pedir voto para o candidato da época à reeleição. À eleição. Como também ele agora não me aparece mais. Ele parece que já está com o Will Santiago. O senhor se disse para o Elmar. Parece que não tem mais. Desgastou, é isso? Exatamente. Não tenho mais nenhuma ligação com ele politicamente. E quando o senhor fala de apoiar a reeleição de Marcos, que é o prefeito atual, o senhor fala na condições de indicar alguém para uma vice, para a composição? Não tem nada a ver com isso também? Não, isso são propostas que não devem ser levadas por um político. Eu acho que isso quem deve dizer é o povo. O povo é quem deve dizer. Olha, o candidato deve ser Marcos, o candidato deve ser Bruno Lira. E se o povo acha que a gente tem que apoiar. E as acomodações políticas são feitas de acordo também com o povo. Carlos Dunga, obrigado por nos receber aqui, contar um pouco da sua história. Boa sorte aí na sua jornada e muito obrigado, viu, pela atenção. Eu é quem agradeço a você. Eu acho que você é um jornalista muito sério, competente. Obrigado. Você, pelo que eu digo a você nunca procurou fazer uma mistura para depois eu lhe reclamar. Isso aí, eu sempre lhe dou esse crédito. Você tem sido muito correto com o que a gente conversa. O que eu disse aqui dos meus adversários, você pode botar aonde você quiser. Eu nem elogiei e nem critiquei. Eu digo que sou um homem de bem. E diga você que o dia que você estiver desocupado, vem aqui para você escutar esse grande homem que é
o deputado José Luiz Júnior. Depois dessa histórica, né, com o deputado Carlos Marques Dunga, aí com o Bruno Lira, a gente vai para o intervalo comercial. Eu quero só informar o pessoal que está acompanhando o programa de hoje. Esse programa hoje é gravado, viu, gente? Por isso que eu não estou lendo mensagens. Eu aproveitei esse feriado para descansar um pouco, mas também aproveitei para trazer essas entrevistas especiais com o deputado Carlos Dunga. E no próximo bloco, a gente tem uma entrevista também muito boa, falando sobre a educação de Campina Grande, os desafios, essa questão da insegurança, né, desses fake news, mas falando também do investimento que o prefeito Bruno tem feito pelo setor educacional da cidade, pelo ensino público de Campina Grande. Portanto, daqui a pouco, Raimundo Asfora Neto vai também participar do nosso programa, numa conversa que ele teve com o Josimar Barbosa Manso e com o Joãozinho Silva, João Capim, depois do comercial. Voltando com esse programa especial, hoje feriado, dia de Tiradentes, 21 de abril, mas aproveitando para veicular algumas entrevistas importantes. Temos ainda há pouco, né, Dr. Carlos Dunga, deputado Carlos Dunga, uma história, né, na política paraibana. E agora a gente vai falar um pouco da educação de Campina Grande. Tem muitos avanços na educação de Campina Grande. O prefeito Bruno, com o secretário Raimundo Asfora Neto, equipando as escolas, reformando as escolas, ampliando as escolas, construindo creches, escolas, equipando, né, com tudo aquilo que é necessário para o funcionamento de uma boa escola, distribuindo notebooks com os professores, equipamentos eletrônicos com os alunos, fardamento, material escolar, transporte, uma merenda de qualidade. A educação de Campina Grande, realmente, a gente tem observado que tem sido um destaque, né, também no governo, né, do prefeito Bruno Cunha Lima. Mas, nessa entrevista, que o secretário Raimundo Asfora Neto concede a Josimar Barbosa Manso e a João Silva, vai abordar, claro, a questão dessas fake news, dessas ameaças de invasões, por conta de fatos que aconteceram em outros estados. O momento passou a ser muito delicado, com as famílias temendo, né, invasões nas escolas, agressão para estudantes, muito fake news também, e há um movimento para tentar, né, coibir os fake news e trazer a tranquilidade para dentro das escolas, isso no Brasil inteiro, como também não é diferente em Campina Grande. Portanto, vamos ouvir esse bate-papo aí, importante, sobre a educação de Campina Grande com o secretário Raimundo Asfora Neto, João Capim. O senhor destacaria na sua pasta? Olha, são inúmeras frentes de projetos. Eu acho que um que merece destaque e que é acompanhado mais de perto pela nossa secretária executiva, Socorro Siqueira, pela professora Sônia Matias, professora também Adriana, que é a gerente da educação fundamental, Campina de A a Z, que tem proporcionado, que tem trabalhado para fazer com que todas as nossas crianças, até no máximo o segundo ano dos anos iniciais, consigam ter a plenitude de sua alfabetização, consigam ter o raciocínio lógico-matemático atingido na faixa etária certa, na série certa, que consigam ler e escrever, enfim, que consigam ser alfabetizadas no segundo ano, adotando um modelo que já foi testado e retestado no estado do Ceará, especialmente em Sobral, e que tem dado certo. Campina tem, ainda seguindo, Joãozito, essa linha de misturar com a educação, porque são entrelaçadas, esporte, cultura. Campina também lançou um projeto em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, que é o projeto Tuiru, onde a gente tem oferecido em 10 escolas da nossa rede pública aulas de música para os nossos estudantes. E aí a gente está formando um coral de 1000 vozes, composto por nossos estudantes, para apresentações culturais, para apresentações, por exemplo, na recepção, quando a gente teve agora recentemente do ministro das Comunicações, onde foram entregues mais de 1000 chips para os alunos, com uma carga de dados garantidas para acessar a internet. Uma das apresentações que mais chamaram a atenção lá foi justamente a do projeto Irapuru, que na ocasião lá contaram com mais de 150 alunos, né, participando. E aí, assim, é um outro diferencial, porque
A gente entende que a educação se fortalece, a cultura se fortalece, a prática esportiva se fortalece quando estão juntas. É um outro projeto que é de destaque. Um outro fator, né, moço, que aí é essencial, porque chega na casa dos estudantes, caminha com ele literalmente, é que a gente passou a adotar, seguindo a determinação do que o prefeito Bruno tem dito, de diminuir distâncias, um padrão escolar mais completo, um uniforme mais completo, além de remodelá-lo. E é interessante isso, se você passar perto, aliás, se você se movimentar nas ruas de Campinas, Joãozito, antes do horário de aula pela manhã, em torno de 6h50, perto das 7 horas da manhã, ou agora no horário de almoço, depois de 11 horas, ou perto de 1 hora quando os alunos estão chegando na escola, ou depois das 5 quando eles estão saindo, Campina, basta a gente abrir os olhos, ela está tomada pelas crianças com um novo fardamento, que não inclui só um fardamento mais bonito e mais colorido, mas um tênis que é indispensável. Eu recebi ligações de ex-secretários aqui de Campina Grande, da parte da educação, que disseram: "Senhora, eu estou aqui assim, sabe, emocionado, porque realmente é uma conquista. A gente sabe o quanto isso é importante para cada estudante desse. E os pais têm visto isso nas suas casas. Aí não vem só o tênis, que ficou, diga-se de passagem, belíssimo, mas a mochila, que a gente já está finalizando a entrega agora nas creches e vai iniciar nas escolas, a mochila e o estojo, mas além, claro, do material escolar, com caderno, um lápis, sabe, com calculadora, com régua, com tudo que eles têm direito. E eles não tinham acesso a isso antes. Campina ainda tem investido também no direito de brincar dessas crianças. O que a ciência diz, Joãozito, nessa fase inicial? As crianças, quando estão nessa primeira infância, até os 5, 6, 7 anos de idade, é onde a neuroplasticidade cerebral, ou seja, onde a multiplicação dos nossos neurônios, elas estão mais, digamos assim, a pleno vapor. Então é uma janela importante. Quanto mais experiências elas têm, sabe, de brincar, de interação social, de ter contato com texturas, com cores, sabe, com todas as informações que o mundo traz, e para quem chega no mundo zero bala, como se diz, absorve facilmente. Absorve facilmente. Então a gente está buscando oportunizar isso. O prefeito Bruno fez um investimento para 122 unidades de educação infantil, receberam playgrounds, que, tenho dito, não é em todo restaurante caro de Campinas, naquelas áreas que você vê para crianças, que você vê um material da qualidade que hoje se encontra nessas unidades de educação infantil. Passou a colocar fralda descartável no lugar de fralda de pano, que traz mais conforto e higiene para as crianças. Passou a entregar igualmente kit de material escolar com lápis de colorir, com tinta guache, para as crianças da rede municipal que estão na educação infantil. Trouxe também a brinquedoteca itinerante, que tem feito um trabalho fantástico, através de uma equipe, né, de pedagogas, junto com animadoras que fazem aquele trabalho de alegria, se vestindo de palhaço, fazem toda a brincadeira lúdica com as crianças. Então, todas as unidades de educação infantil também receberam mesas octagonais, coloridas, que elas são, digamos assim, ajustáveis. Você tanto ela forma aquele círculo para facilitar a interação, como também você monta de forma fileira se quiser, mas são mesas de qualidade, coloridas, e que tem dado, sabe, uma nova cara a esses espaços que tanto precisam desses investimentos. Se a gente for falar ainda, por exemplo, de transporte escolar, o mês passado foi entregue pelo prefeito Bruno 9 novos ônibus para a rede pública. Os 2 primeiros para a zona urbana, para levar crianças a museus, a pontos históricos da cidade. Todos 2 com acessibilidade para cadeirantes ou quem tem dificuldade de locomoção e climatizados com ar-condicionados. E outros 7 veículos para a zona rural, incluindo um modelo de Jeep, que ele é menorzinho, mas ele serve para acessar regiões que têm um difícil acesso. Desses 9, 8 foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura de Campina Grande. A senhora, o Márcio, lá do Ligeiro, disse o seguinte, que a filha dele, a especial, estuda na escola Lindolfo Montenegro, e disse que não há cuidadora para cuidar, né, da filha dele e dos demais. Aí estão sem aula desde o início do ano.
Em 2022, o ano passado, ainda no começo do ano, a gente tinha alunos com algum tipo de deficiência, com autismo, enfim, algum problema visual, auditivo, que o número de matriculados girava em torno de 1.100 estudantes, mas 1.100. Hoje nós estamos com mais de 3.000 crianças matriculadas, muitas delas que migraram da rede particular para a rede pública, justamente pelo serviço que é oferecido, além de uma equipe técnica bem capacitada, mas também dos nossos cuidadores que têm feito um trabalho à parte, dando show. Para se ter uma ideia, a gente tinha em torno de 300 cuidadores há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Hoje nós temos mais de 700 e a prefeitura fez uma nova seleção, fez a primeira da história da cidade do ano passado e fez uma nova agora recentemente. E o resultado saiu na última sexta-feira, onde a gente vai fazer pelo menos mais 100 contratações, onde esses profissionais estarão sendo encaminhados desta semana até a próxima para as unidades, para atender essa demanda. Então, o que ocorre? Mas também trazer um pouco das informações do lado de cá, para que vocês compreendam um pouco do desafio que está sendo posto. E eu estou falando que em Campina, de 2 anos para cá, a gente cresceu mais de 200%. Veja o tamanho desse desafio. Mas estamos buscando garantir. A Rainha da Borborema é hoje, no estado da Paraíba, a cidade proporcionalmente disparada, que tem o maior número de cuidadores para atender esses estudantes. E ainda posso anunciar aqui em primeira mão mais uma parceria nossa com a Secretaria de Saúde. Agora, além dos óculos, a gente está iniciando o diagnóstico, já passei para o Dr. Gilney 10 escolas nossas que têm um volume, digamos, acentuado de alunos que têm algum tipo de deficiência auditiva, e vamos passar também a diagnosticar e entregar aquele aparelho auditivo para as crianças que eventualmente têm alguma dificuldade em ouvir direito. Então, alguns professores perguntando aqui em relação à polêmica do piso dos professores da rede municipal de ensino. A prefeitura vai pagar ou vai manter esses 10%? Vê só, foi colocado uma mesa inicial de reuniões, onde o município trouxe alguns desafios, algumas dificuldades do ponto de vista financeiro para conseguir efetivar o reajuste de 14,95% esse ano. Lembrando que em 2022 foi dado o maior reajuste da história do magistério, não só em Campina Grande, mas do Brasil, que foi o de 33,24%. E que em Campina Grande não se limitou aos 33,24%, porque diversas outras gratificações através do PCCR, que são garantidas através do PCCR, são diretamente beneficiadas quando há um reajuste. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo, podendo conversar com uma multidão, para poder explicar algumas coisas. Por exemplo, eu às vezes vejo em redes sociais um ou outro comentando as fora, mas a lei do Fundeb, ela garante que se o município não tiver condições financeiras de pagar o reajuste do magistério, ele solicita ao MEC, que faz uma análise das contas e manda alguma suplementação. Mas onde é que está o cerne da questão? Onde é que está o ponto principal? É que para pagar exclusivamente o valor do piso, Campina tem sim esse recurso. A questão é que o PCCR que está atrelado, ele aumenta e muito esse investimento que tem que ser feito por parte do município. E aí o Fundeb não tem a obrigação de cumprir. Então, para se ter uma ideia, foi feito um levantamento. O Dr. Diogo Lira, secretário de Administração, semana passada, deu entrevista aqui a Max Silva. E Max, o que ele disse? Hoje na rede, de quase 2.000 professores, 11 recebem, em termos de valores, uma remuneração abaixo do novo piso nacional do magistério. E olha que, como não chegou ainda ao consenso, não houve implantação de nenhum reajuste esse ano. Então veja. Quanto é o piso? Hoje, para 30 horas, que é o caso de Campina Grande, fica em R$ 3.315. O que a gente precisa é dialogar com verdade, com transparência, sabe? Deixando a política partidária de lado e dialogando a política pública, até porque na discussão entre governos e sindicatos, há os principais interessados que podem ser beneficiados ou prejudicados, que são os nossos estudantes. E reitero aqui, a questão não se trata de vontade, porque vontade de valorizar nós temos, e nós sabemos disso. Eu desafio, se você pegar na história de Campina Grande, recente,
de 1, 2 décadas. Um momento em que o professor teve tanta valorização por parte da gestão municipal. Basta lembrar, já falei dos 33% do ano passado, mas lembrar que o 14º salário foi pago a todos os professores em 2021, todos da rede, inclusive, sejam contratados ou não, fossem contratados ou efetivos, do jeito que fosse, pagou a todos. É preciso lembrar que progressões, que são progressões, Josito, o professor que trabalha a cada 3 anos na rede, o efetivo, ele tem direito a um adicional no salário. A cada 3 anos ele recebe um reajuste. Tem um quinquênio, que a cada 5 anos recebe mais outro reajuste, e tem ainda a progressão vertical, né? Que a partir do momento que ele consegue uma titulação, um mestrado, um doutorado, ele também vai sendo entrado para progressões. Pronto. Essas progressões o prefeito Bruno concedeu o ano passado, em maior volume, porque havia um represamento de alguns pedidos há algum tempo, e ele concedeu mais do que nos últimos 20 anos da cidade, em termos de progressões. Pagou o 14º salário também em 22 para as escolas que atingiram o crescimento no IDEB, que é previsto em lei, que é de pelo menos 20%. Pagou ainda na folha de dezembro, que foi paga no comecinho do ano. Então, veja só, fez concurso público no primeiro ano de gestão, convocou aprovados de um certame em 2014, fez concurso no primeiro ano de gestão, convocou quase a metade e já disse que vai convocar a metade, o restante agora, até o meio do ano. Então, uma série de coisas. Os professores receberam notebooks novinhos para desenvolverem seus trabalhos, sabe? Todos os nossos professores receberam, gestores escolares, professores, gestores adjuntos, os técnicos estão terminando de receber, que são os nossos psicólogos e assistentes sociais. Tem uma série de investimentos. Só que tem um momento que a gente também sofre as limitações orçamentárias. E por que eu citei todo esse histórico de avanços? Para mostrar que quando é possível fazer, a gente faz. Quando não é possível, a gente tem que dialogar para construir uma solução conjuntamente. E se não for possível avançar nesse diálogo, aí sim cabe ao Poder Judiciário, mas porque lá não basta só o que você alega ou o que eu alego. É você alegar e provar, e eu alegar e provar. E aí, com base no que foi levantado, no que for levantado, chegar-se a uma decisão justa e real. Né? Então é isso que a gente tem ponderado. Agradeço aqui a oportunidade, como eu disse, mais uma vez, para poder explanar um pouco sobre isso. As fora, hoje o presidente Lula reuniu-se, né, com governadores e anunciou aí 1 bilhão para a prevenção à violência nas escolas, mas disse o seguinte: é contra, radicalmente contra, detectores de metais nas escolas. Segundo ele, escola não é prisão. Você concorda ou não com o Lula? Concordo com o presidente. Eu acho que é necessário, claro, tomarmos medidas e estamos tomando. Por isso, nós estamos aqui em Campina Grande em toda uma articulação junto com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com os gestores escolares, enfim, com toda a nossa rede de mais de 6 mil servidores, tomando algumas medidas, como restringindo o acesso às nossas unidades, exigindo documentação ou expressa autorização do gestor para que pessoas que não sejam da escola tenham acesso. A gente tem feito esse trabalho também preventivo, também junto com a rede de psicólogos que estão nas nossas escolas e creches, fazendo esse trabalho também da própria saúde mental, que aí tem uma atenção especial da primeira-dama Juliana Figueiredo Cunha Lima. E eu acredito que é muito por aí, é promover uma cultura de paz. A escola, ela precisa ser esse ambiente onde se constrói conhecimento, onde, sabe, se promove a paz, e a gente precisa caminhar nesse sentido. Claro que tomando as medidas necessárias e, quando assim exigir, duras, né, com eventuais suspeitas ou algum tipo de situação. Afinal de contas, é preciso entender que quando a gente investe em aulas de xadrez, em aulas de karatê, em aulas de capoeira, que o professor Mestre Pequeno coordena esse projeto na rede, em todas as escolas da rede de ensino aqui em Campina Grande, quando a gente faz o projeto em parceria com a UFCG para levar aulas de música, no meu entendimento, isso é o modo mais eficaz que existe de se combater a violência e de se construir uma cidade melhor. É preciso ter cautela, não agir afobadamente, né? E ao mesmo tempo, como tem ocorrido, às vezes aconteceu, graças a Deus, mas a maior parte dos alarmes que soaram nesse período que está todo mundo muito tenso,
quando a gente acionou a guarda, acionou a polícia, conversou com a comunidade escolar, não passaram de fake news, sabe, de situações que, em virtude, como eu falei, do estresse que a gente está ainda, da tensão que a gente está, causam alarme, mas lá, graças a Deus, repito, não se concretiza, não é algo real, palpável, e aí a gente tem conseguido fluir com a educação aqui de Campina Grande, dentro do possível em sua normalidade. Acho que o caminho é esse, né? Reforçar sim a atenção, reforçar os cuidados. A gente precisa contar com o apoio dos pais. Aquela história do pai em casa conversar com seu filho, observar como é que está a mochila dele, sabe, as postagens. O pai não pode ser ausente, né? Não Jamais. pode. Observar as postagens nas redes sociais, o comportamento que o filho vem tendo, inclusive na rua, com os colegas do próprio bairro. Isso sim, é trabalhar com eficiência, com cuidado, né, e da maneira que a educação precisa. Eu acho que esse é o caminho. Atenção pessoal de Pocinhos e região, a secretária de Turismo, Marissandra Porto, tem um recado importante. Este fim de semana tem a Rota dos Lagedos e Marissandra traz toda a programação, João Capim. Olá pessoal, estou aqui para fazer um convite a vocês. Esse final de semana nós teremos um evento, a Rota dos Lagedos, a primeira edição daqui de Pocinhos, de um evento que faz parte do roteiro Integrados Serra da Borborema. É um evento em parceria com a Secretaria de Cultura, onde nós vamos mostrar uma rota feita especialmente para você que gosta de cultura e aventura. E a Rota dos Lagedos vai começar com um evento muito massa. A estreia do Cultura na Feira. Terá a apresentação da Malícia de Menina, da Capoeira Brasil e Trio Pé de Serra. 10 horas nós teremos o Sarau Poético Filhos do Nordeste. É mais uma edição desse evento que já está consolidado em Pocinhos e que é direcionado pela Secretaria de Cultura. A partir das 4 horas, convido vocês a se dirigirem à Casa de Caridade, e nós iremos sair de lá para a Pedra do Castelo, onde poderemos ver o pôr do sol ao som do sal. E às 20 horas retornaremos à Casa de Caridade, que também é a Secretaria de Cultura, para termos um evento maravilhoso com samba show, onde teremos artesanato, comida típica e poderemos dar mais brilho a esse lindo evento que vai ser o Rota dos Lagedos. E no domingo, a partir das 7 horas, de frente à igreja, nós sairemos para uma trilha na Serra do Padre Bento, onde vamos ter o nosso primeiro rapel com a Rota dos Lagedos. Iremos encerrar culminando lá na Casa de Barro, onde almoçaremos e iremos com aquele maravilhoso forró. Então estejam todos convidados e visite Pocinhos, que você verá grande beleza na terra da maior pedra do mundo. Pois é, João Capim, eu encerro o programa de hoje com muita tristeza. Recebi há pouco a notícia do falecimento do meu grande amigo, Antônio Adrião Alves Costa, Antônio de Souza, que foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, secretário, prefeito interino de Pocinhos. Dedicou toda a sua vida a Pocinhos. Há alguns anos enfrentava uma enfermidade, nunca se entregou. Sempre eu fazia uma visita a ele. Infelizmente, hoje ele nos deixou. Né? Nos deixou em casa, faleceu em casa, segundo eu recebi a notícia agora. E é um momento realmente de muita tristeza para Pocinhos. Pocinhos perde um grande homem, um filho querido, amado, que dedicou quase toda a sua vida a cuidar e a se preocupar com os mais pobres. A toda a família, em nome dos filhos, dos genros, netos, bisnetos, Dona Deusete, né, que fica aí com o seu legado. Portanto, neste momento, com o coração partido, e encerrando esse programa de hoje, noticiar o falecimento do meu grande amigo Antônio Adrião. O sepultamento será amanhã, a família ainda vai passar as informações. Descanse em paz, meu grande amigo Tonho de Souza. Que Deus lhe dê o descanso eterno.